Senhores e senhoras, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gospel, e hoje é um episódio diferente, que é um formato que a gente está tentando colocar aqui no canal, que é o formato de react. Então a gente vai reagir, a gente está testando várias coisas. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo de uma forma bem improvisada, que eu pensei aqui na hora. Então fica com a gente, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o vídeo dessa moça aqui, ó. Lembrando, eu gosto sempre de relembrar, sempre de ressaltar isso. A nossa ideia aqui no podcast Gospel é trocar uma ideia cristã e sempre, com o intuito de rebater e falar apenas sobre o discurso da pessoa. É nunca sobre falar sobre a pessoa, sobre o que ela é, o que ela... Não. Nossa ideia é sempre rebater o discurso. Esse é o nosso intuito. A nossa ideia aqui é sempre sobre o discurso. Nada mais disso. Então, a gente vai trocar uma ideia, vamos fazer de uma forma mais descontraída. E caso vocês queiram, eu quero um vídeo sério sobre isso, debate. A gente está disposto aqui a ir debater com qualquer pessoa, seja sobre qualquer assunto que seja do nosso nicho, que a gente tenha conhecimento ou não. Para trocar uma ideia séria. Aqui no canal Gospel, sabe que tem vídeos sérios, e esse é um vídeo mais descontraído, porém um vídeo muito sério e muito importante. Então preste atenção, deixa o like agora, se inscreva no canal agora, senhores. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Se inscreveu? Então vamos começar. Algumas mulheres comentaram dizendo que se elas ainda estivessem na igreja, elas provavelmente estariam dentro de um casamento infeliz, cheias de filhos para cuidar e com um marido abusivo, esperando que Deus fosse mudar este cidadão. A igreja é capaz de criar e controlar narrativas completamente bizarras e fazer as pessoas comprarem essas ideias. E eu comprei essas ideias por muito tempo. E com as mulheres, o buraco é mais embaixo, porque a igreja é um braço do patriarcado, que por sua vez é um braço do capitalismo. Os três estão ali juntinhos como uma santa trindade. E qual é o papel da igreja para o patriarcado? Beleza, rapaziada. Esse início de vídeo você já consegue entender o tipo de discurso dela. Pelas aquelas frasinhas chaves, patriarcado, tal, capitalismo, mas será que o que ela disse é realmente verdade? Será que as mulheres, a maioria das mulheres cristãs, estão presas em relacionamentos abusivos e a igreja endossa esses comportamentos? Bom, quando a gente olha para a Escritura, não é o que me parece, porque a Escritura incentiva o tempo todo a procurar pessoas de virtudes para nos relacionar, né? Então a Bíblia fala o tempo todo tanto de virtudes masculinas como de virtudes femininas. Tem um capítulo no livro de Provérbios sobre as virtudes femininas, e eu vou falar isso também num próximo vídeo, né, sobre a mulher virtuosa, mas adiantando um pedacinho aqui, as virtudes cristãs, muito diferente das virtudes budistas ou das espíritas, elas não são virtudes sobre coisas que você faz. Preste atenção no que eu vou dizer. O que Deus exige de nós é que nós sejamos novas criaturas, ou seja, aquilo que nós fazemos é tão importante quanto aquilo que nós somos. O ser está diretamente relacionado ao fazer. Se eu só fizer, se eu só tiver comportamentos, isso é ineficaz para o cristianismo, porque significa que eu estou simplesmente cumprindo ritos. Então, quando ela diz que se as mulheres estivessem na igreja, elas estariam em relacionamentos abusivos, criando filhos sozinhas, eu fico pensando, que tipo de evangelho é esse que essas mulheres andam seguindo? Porque não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico orienta nitidamente as mulheres a procurar homens de virtude, né? Então, a partir do momento que alguém se relaciona com alguém, seja por impulsividade, seja por falta de descontrole dos seus desejos, e gera essas consequências, ou seja, a partir do momento que determinado tipo de mulher se relaciona com esse tipo de homem,
A culpa não é da igreja, né? É ou não é, Tequinha? É da igreja? Não, pô. A culpa não é da igreja, do patriarcado, a culpa é dessas mulheres que escolheram mal os seus parceiros. E aí, rapaziada, aí não tem o que fazer. Se você escolhe seu parceiro mal e sofre consequências por causa disso, a culpa é de quem? Além de sua. Não te foi imposto. Não te foi imposto se relacionar com essa pessoa. Então, se você tá num relacionamento abusivo, não existe nenhuma pauta bíblica, já refutando tal as outras partes da argumentação dela, não existe nenhuma pauta bíblica que fala, não, pô, continue aí. Se um pastor fulano de tal reproduziu isso, ele tá equivocadíssimo, né? Então, vamos voltar para a argumentação dela? Vambora, rapaziada. Espero que vocês estejam gostando, tá? Continuando. Reproduzir o patriarcado em nome de Deus. Colocar o peso de que o Criador do universo quer assim. Então assim deve ser feito, sem questionamentos. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer que a mulher foi criada a partir do homem. Acabou o barro, menina, acredita? Só deu tempo de criar o homem. Na hora de criar a mulher, acabou. E assim a gente cria a ideia de que o papel central na sociedade é do homem. E a mulher vem a partir dele, em função e em torno dele. Não sendo mais nem protagonista. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Que na verdade existe uma beleza na criação. Várias coisas foram criadas de formas diferentes e o homem não é diferente disso. Ou seja, a mulher foi criada para ser diferente do homem mesmo, não para ser igual. Eles são iguais diante de Deus, são almas pecadoras que serão salvas através da crença em Jesus Cristo, porém, somos criados de formas diferentes, com funções diferentes. Não um na frente do outro, não um como protagonista e outro como coadjuvante, mas em papéis complementares. E tipo, ela diz que ela foi crente e tal durante um tempo e tal, e é o que eu falo lá no vídeo do pastorzão. Essas pessoas, elas foram cristãs por muito tempo, mas parece que, de acordo, né, com o que ela diz, parece que eles nunca leram a escritura, porque eles pegam essas pautas e eles distorcem, eles não... Aquilo que eles dizem não condiz com o que está na escritura. Então parece que a vida cristã que eles viviam e que muitos viviam era tipo baseado no que os pastores diziam, sabe? Não tinha a leitura da escritura, era só um pastor dizendo que eles tinham que fazer como o próprio Lutero criticava, ou seja, todas as igrejas que eles frequentavam eram igrejas onde as pessoas chegavam, ouviam um pastor e iam embora. Não tinha leitura da Bíblia, não tinha incentivo à pesquisa, não tinha escola dominical para tirar dúvidas e aprender. Então, essas coisas não têm base bíblica nenhuma. Então, de onde que eles tiram? Eu, sinceramente, não sei. Sinceramente, eu nunca vou entender. Mas, vamos continuar. Da sua própria vida, mas figurante da vida de um homem. A gente vai dizer também que foi a mulher que trouxe o pecado para o mundo, porque foi ela que falou com a serpente, com o diabo, com Satanás. Não é o homem que fala com Satanás, é a mulher. E isso é muito simbólico. Ela ainda pecou e fez Adão pecar e deu no que deu. Aí a gente cria a ideia de que é a mulher que faz o homem cair em tentação, de que não se deve confiar em mulher. Ela é perigosa. Aí a gente vai dizer também que a função... Senhores, vamos lá. Ela pode não acreditar no Gênesis, né? Não acreditar na criação, beleza. Se ela tem esse pensamento ateu, tranquilo. Mas Gênesis está narrando uma história ali. E em nenhum momento, a Escritura diz que a culpa do pecado, quando cai, né, quando Deus vem e traz a punição, em nenhum momento Deus diz que a culpa é de Eva. Quem diz que a culpa é de Eva é Adão. Ou seja, o marido dela, aquele que deveria proteger, apoiar, ensinar, foi o primeiro a colocar a culpa nela, deixando claro que naquele momento tinha se aberto a porta do pecado.
Então, naquele momento, começam as principais injustiças. Adão coloca a culpa em Eva e Eva coloca a culpa na serpente. Ou seja, tá todo mundo errado nessa história. E digo mais, quem está mais errado, como nós já dissemos aqui no podcast, em outros episódios, o maior culpado dessa história toda foi Adão. Foi Adão, porém Eva também recebe as consequências, que são as dores de parto e estar debaixo do governo do homem, porque ela fez ele pecar, ou seja, as mulheres estão em plena igualdade com os homens nas escrituras, tanto em salvação quanto em perdição. Você entende que as mulheres na Bíblia, elas não são boas, não são más. Existem mulheres boas e existem mulheres más. Existem homens bons e existem homens maus. Ou seja, os homens do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia deixa muito claro a maioria dos seus pecados. Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, Davi pecou, Salomão pecou, Pedro pecou, João pecou, Judas pecou. O único que não pecou foi Jesus. Todos os profetas menores pecaram. Samuel, Daniel, Oséias, Abacuque. Todos os profetas pecaram. Mas o único que foi perfeito foi Jesus Cristo. Então a mulher, ela é colocada nesse tom de igualdade mesmo. Tanto de perdição, certo? Quanto de salvação, pô. Tem isso. Não tem isso, rapaziada. Ô, calma aí. Produtiva da mulher é algo divino. Se ela nega isso, ela nega a vontade do Criador, criando a ideia de que a maternidade é o auge da vida da mulher, porque é obrigatória, porque é o plano de Deus para a vida dela. Ela não pode recusar e nem desenvolver outras áreas da vida. O que ela precisa é fornecer uma família, filhos para um homem. Filhos esses que vão ser cuidados só por ela na prática, porque o homem vai estar lá fora construindo o mundo dele. E esse discurso tem um papel... Qual é? Pô, aí não, calma aí. Calma aí. Filhos que vão ser só cuidados por ela na prática, porque o homem vai estar lá fora construindo o mundo dele, né? Foi mais ou menos o que ela disse. A Bíblia, ela traz essa dinâmica, né? Da mulher cuidar dos filhos e da casa e o homem trabalhar fora. Existem várias questões históricas, mas uma questão que é muito importante é organização. Se você parar para pensar só um pouquinho, você vai ver que essa ideia, essa dinâmica, faz com que ninguém fique sobrecarregado. Hoje em dia elas falam, né? Da jornada dupla, a mulher tem quíntupla jornada. Mas por quê? Porque o princípio bíblico foi quebrado. Da divisão das tarefas, né? E aí, isso não faz sentido, sabe? Eu vou até voltar um pouco. Vou voltar um pouquinho. Vou voltar um pouquinho para vocês verem um negócio. Vou voltar um pouquinho. Eu tô colocando o celular, tô espelhando aqui. Aqui no gospel vocês sabem como é. Aqui é a realidade. Eu vou voltar um pouco, só pra gente ver que ela fala numa parte. É o auge da vida da mulher, porque é obrigatória. Porque é aqui que eu queria voltar. Digo mais, a maternidade é o auge da vida da mulher. E digo mais ainda, é o auge da vida do homem também a paternidade. Por quê? A gente tem muito na escritura esse negócio de genealogia, né? De filhos, a ordem de Deus para multiplicar. A importância da família. E por que a maternidade para a vida tanto da mulher, tanto para o homem é o auge? Porque é um dos momentos em que o mundo deixa de girar em torno de você e você passa a ser útil para a sobrevivência de outro ser humano. Ou seja, você abdica de si para cuidar do outro. E num nível absurdo, que é uma criança que é 100% dependente de você. Então é muito diferente de criar um bichinho, por exemplo. Vocês sabem que eu tenho a Teca, ela já apareceu algumas vezes nos vídeos. Ela é um cachorro. Então, se eu for trabalhar, deixar água e comida e um negócio ali pra ela fazer xixi, um tapetinho, ela fica em casa tranquilamente 12 horas dormindo.
Ela dorme, descansa, anda por aí, come um pouquinho, faz xixi e volta. Ou seja, ela não depende 100% de mim. Eu não preciso abdicar 100% de mim para tê-la, uma criança diferente. E é por isso que a família é tão importante na Bíblia, porque a família, ela te obriga a você não viver uma ditadura que é viver só para satisfazer os seus desejos. Ela te obriga a partilhar com o próximo, entende? A família te obriga a ter esse comportamento. Se você não fizer isso, as outras pessoas vão padecer, e é o que ela está falando, sobre sobrecarga feminina e tal, essas coisas. As pessoas que vivem nesse tipo de lar é completamente trágico e antibíblico, porque Deus orienta claramente uma divisão clara de tarefas. Se as pessoas não seguem, não é culpa de Deus, da Bíblia ou da igreja. O problema é as pessoas que não seguem mesmo. E a gente já falou no vídeo sobre o Daniel Pax. Às vezes a gente coloca a culpa em um monte de coisa, mas às vezes a culpa é nossa. Então vamos supor que eu me relaciono com uma garota de programa e quero casar com ela. Caso com ela e falo, você não é fiel só a mim. Pô, mas a culpa é minha, meu. Fui eu que me relacionei com ela, a culpa é minha. É ou não é? Pô, rapaziada, vamos continuar aí. Vamos lá. Deus para a vida dela. Ela não pode recusar e nem desenvolver outras áreas da vida. O que ela precisa é fornecer uma família, filhos para um homem. Filhos esses que vão ser cuidados só por ela na prática, porque o homem vai estar lá fora construindo o mundo dele. E esse discurso tem um papel muito importante na manutenção de classes no capitalismo, porque a gente precisa sempre de mais pobres trabalhando para manter a burguesia. E quem é que vai gestar esses pobres pra gente? Então o que a gente vai falar? Que aborto e métodos contraceptivos vão contra a vontade de Deus. A gente também vai dizer que se masturbar e fazer sexo fora do Calma aí, rapaziada. Eu já volto dessa parte pra falar de masturbação, falar sexo durante o casamento. Ela falou aborto e métodos contraceptivos. Primeiro, a Bíblia não proíbe nenhum método contraceptivo, tá? Não existe nenhuma parte da Bíblia que proíba métodos contraceptivos. O livro de Cantares é um livro que fala sobre um casal que se ama e se dá prazer mutuamente. É por isso que masturbação é pecado, inclusive, porque o prazer dentro do casamento, ele tem que ser mútuo, entendeu? E não existe instituição que gerou mais famílias desestruturadas como o feminismo, né? O feminismo que sempre fez e pregou tudo aquilo que o homem mais queria, que era a libertinagem, entendeu? O homem, o ser masculino, o que ele mais quer é a liberdade para ficar com todo mundo. E o feminismo falou, isso é legal mesmo, agora nós mulheres vamos começar a fazer, ou seja, a gente condena uma prática, o que a gente faz? Incentiva a prática do outro lado. É esquisito essa lógica feminina, essa lógica feminista. Então, cara, o sexo fora do casamento é o que mais gerou lares desestruturados. É o que gera, inclusive, polêmico, isso aqui é polêmico. O sexo fora do casamento é o que gera todo esse caos social que ela criticou, que é pobreza, favela, falta de saneamento básico, falta de emprego, pessoas tendo que sobreviver em subempregos, cidades superlotadas, onde você não consegue ter uma moradia digna. Foi o sexo fora do casamento que gerou isso, porque a gente gera lares desestruturados, uma população que cresce de forma desordenada, e aí todas essas consequências que ela tanto condena, que ela coloca a culpa tanto no patriarcado como no capitalismo, são geradas por causa do sexo fora do casamento. Pois é, rapaziada. Pasme, mas acontece. Vamos continuar aqui. É pecado, tanto para homem quanto para mulher. Mas para mulher a gente vai pesar um pouquinho a mão, linkando com o discurso anterior, dizendo que a única função dos órgãos sexuais dela é reprodutiva, privando ela de conhecer seu próprio corpo, descobrir seus desejos e ter satisfação sexual. Lembrando que o clitóris é um órgão que tem a única e exclusiva função de proporcionar prazer. Ué, se refutou aqui, calma aí, rapaziada. Eu falei de Cantares, né? Que é um livro que fala sobre sexualidade mesmo, sobre um casal que se ama
e que se dá prazer mútuo. E aí nós cristãos acreditamos que Deus criou a mulher, e aí ela fala assim, putz, o clitóris é um órgão que tem a função de dar prazer para a mulher. Pô, foi Deus que criou, meu. E aí? Pô, aí não, pô. Aí não. Foi Deus que criou o clitóris para a mulher ter prazer mesmo. Deus deixa claro que o ato sexual, a única função dele não é reprodutiva. Nem pro homem, assim, a função dele é reprodutiva, mas não é só reprodutiva. A função dele é prazer mesmo. É por isso que ele foi feito no casamento, é por isso que ele é usado como selo do casamento. É por isso que quando um casal se ama e se junta, eles se tornam uma só carne. A gente sabe disso. A gente sabe, mas se a gente fingir que não existe essas coisas para satisfazer um discurso, seja ele qual for, o que a gente vai estar fazendo? Entendeu? Vamos prosseguir. Vou contar para elas que elas não podem saber. Tudo isso e mais discursos ainda cria um cenário de vida extremamente instável e perigoso para a mulher sem ela perceber. Ela passa a ser dependente de um homem financeiramente, mentalmente, emocionalmente, e passa a aceitar coisas dentro do casamento em nome do plano de Deus, que é a família. Ah, mas a Bíblia permite separar em caso de traição. Nossa, que bonzinhos! Mas aí a gente vai dizer que a mulher virtuosa de verdade, ela luta pela sua família, pelo seu casamento e pela transformação da vida do seu marido, porque ela é o pilar sábio da casa. Claro que o patriarcado se sustenta com outros discursos que não são religiosos, mas a igreja tem uma força absurda dentro disso. Então a saída da mulher dessas amarras religiosas tem um quê diferente? Porque ela não se liberta só do controle religioso, mas do patriarcado também. Não totalmente, né? Porque infelizmente a gente vive dentro dele, mas só de a gente estar desperta já faz muita diferença. Inclusive. Beleza, rapaziada. Vamos comentar aqui a última parte do vídeo. Lembrando sempre, vou repetir, o intuito não é atacar a moça, e sim trocar uma ideia sobre o discurso, sobre a ideia que ela transmite no vídeo. E assim, tudo que ela diz realmente acontece, tá? Porém, não é culpa da igreja, porque a Bíblia não diz essas coisas, entende? A mulher, ela é complementar do homem, entende? É complementar, ela é igual do homem em funções diferentes, é isso que a Bíblia diz. Qualquer coisa que não seja isso, não é culpa de Deus nem da Escritura. Entende? Então, assim, eu poderia fazer um vídeo gigantesco, rebatendo argumentos por argumentos, mas eu acho que esse vídeo fica mais dinâmico, mais legal, para a gente entender algumas verdades bíblicas simples, para a gente usar quando a gente for atacado por esse tipo de discurso. Entendeu? Eu vou voltar um pouquinho para a gente relembrar uma coisinha que ela disse, que é muito importante. Em nome do plano de Deus, que é a família. Ah, mas a Bíblia permite separar em caso de traição. Nossa, que bonzinhos! Mas aí a gente vai dizer que a mulher virtuosa de verdade, ela luta pela sua família, pelo seu casamento e pela transformação da vida do seu marido. Então, isso é complicado, porque tanto a mulher como o homem, se eles já são casados com alguém que não é crente, ela não deve se divorciar por causa disso, né? A Escritura também fala disso. Agora, que as pessoas têm que suportar coisas absurdas dentro do casamento por causa do plano de Deus, isso também não é bíblico. A gente luta no casamento por causa da nossa própria carne, por causa da nossa própria natureza má mesmo. A nossa natureza, senhores, é bem ruim, bem ruim. Então, eu espero que fique de reflexão para nós, esse vídeo, que, senhores, sempre atenção, cuidado com os discursos, cuidado com o que vocês escutam na internet, porque eles misturam verdades, fatos, com mentiras, para justamente fazer com que você caia nisso e caia num ceticismo. Entendeu? É a mesma coisa que a Red Pill faz. Misturar fatos com mentiras para jogar você num ceticismo. Então, segue o Gospel,
deixa o like e se prepare para o próximo vídeo que tem bastante coisa boa vindo aí.